Fala, torcedor, tudo bom? Bom, se você clicou nesse vídeo é para falar da análise do jogo sobre Portuguesa 2 e 1 Pouso Alegre. Mais uma vitória da Portuguesa, a terceira vitória consecutiva na competição e tomara que a Portuguesa pegue esse embalo e continue mesmo vencendo para poder subir. Muito bom essa sequência de vitórias, muito positiva. Então vamos falar um pouquinho desse jogo, que a Portuguesa foi a campo com Bruno Bertinato no gol, na linha defensiva, Thales, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Leal. No meio, Barba, Tauan e Cristiano com a braçadeira de capitão. E no ataque, o trio ofensivo ficou com Igor Torres, Éricles e Kawari. Ah, o Rildo não tava? A gente vai falar um pouquinho disso, mas fica ligado que a gente vai comentar até o final desse vídeo sobre a situação do Rildo, fechou? Bom, eu achei um começo de jogo, a Portuguesa muito sonolenta. Pra ser bem sincero, eu tava assistindo o jogo com uns 6, 7 amigos, que sempre no lugarzinho, lá no ponto mais alto do Canindé, naquela arquibancada verde, eu sempre tô por lá. E sempre fica lá uma turminha de uns 7 amigos. Cara, tinham dois abrindo a boca de sono, juro pra você. Então, era um começo de um jogo muito travado. A Portuguesa parecia estar estudando o adversário, parecia estar encontrando algumas brechas. E também uma outra hipótese que eu tive, que eu até comentei com um desses amigos, foi, se você pegar o jogo passado contra o Porto Vitória, eu comentei aqui na análise, que eu não sabia se tinha sido uma estratégia ou se tinha sido, de fato, uma situação da Portuguesa. Estratégia que eu falo o adversário atacar, que foi o que o Pouso Alegre fez. O Pouso Alegre esteve mais presente ali nos primeiros 15, 20 minutos da partida. Estava atacando mais, estava ficando mais no ataque da Portuguesa. Tanto que a gente pode citar facilmente um momento que o Pouso Alegre quase abriu a partida, o placar da partida. Foi numa baita falta assim, do Pouso Alegre, que eu achei que ia isolar. Cara, foi no travessão. O travessão ficou lá vibrando por uns bons momentos. Então foi uma baita falta do Pouso Alegre, que quase abriu o placar no Canindé. Então, no meu ponto de vista, claro, a gente está aqui para comentar um pouco da partida, é mesmo uma conversa com você, torcedor da Portuguesa, torcedor do Pouso Alegre que está assistindo esse vídeo. O que você achou dos primeiros minutos da Lusa? Eu achei muito sonolento, de fato. E depois, vamos pegar como referência essa batida no travessão do Pouso Alegre. Depois dessa batida no travessão, foi mais ou menos ali que a Portuguesa começa a encaixar. Mais ou menos ali que a Portuguesa começa a entrar no jogo. Então, eu volto a dizer, eu não sei se isso é uma estratégia do Cauã de Almeida, de deixar o adversário atacar constantemente, para o adversário dar uma cansada inicial, e a Portuguesa aí parte pro ataque. Que foi depois dos 20 minutos, assim como foi contra o Porto Vitória. Porto Vitória foi a mesma coisa. Foi depois... O Porto Vitória não era tão agressivo assim ofensivamente, mas ficou ali mais presente que a Portuguesa. E depois só desses 20 minutos, que o Porto Vitória começa a dar uma baixada, a Portuguesa ataca. Nesse jogo foi a mesma coisa. Pouso Alegre atacou muito, foi mais presente, cansou um pouco mais, parece, e deu uma recuada. A Portuguesa vai lá e ataca, faz o gol. Mas também antes da gente falar do gol, aos 24 minutos do primeiro tempo, Cauã de Almeida, o técnico da Lusa, leva um cartãozinho amarelo por reclamação. O juiz foi lá sem nem hesitar e deu um cartão para o Cauã, o primeiro cartão do Cauã na competição. O Leonardo, o auxiliar técnico dele, tá com 2 cartões, então precisa ficar de olho não só no elenco da Portuguesa, que tá muito amarelado, tirando o Bruno Bertinato, o goleiro, mas o restante tá tudo amarelado, agora até o Cauã. E o que eu destaquei aqui na minha colinha é que a Portuguesa começa a destacar, começa a ser mais ofensiva, e logo aos 30 minutos, cara, como desde da última análise eu tô aqui colocando os gols, eu quero que você simplesmente analise esse passe do Cristiano. Olha isso.
Olha esse passe do Cristiano. Que passe lindo. O Cristiano passa de costas pro Heracles. O Heracles só ajeita ali de cabeça pro Kawari. O Kawari mete um foguete. O Kawari dá um foguete pro gol. Faz um belo gol. Um golaço. O primeiro do jogo para abrir esse placar. Mas olha esse gol do Cristiano. Vamos rever aí esse passe do Cristiano. Meu Deus do céu, que passe lindo. Uma baita visão de jogo do Cris. Assim, a gente vê que o Cristiano tem se destacado, claro, desde o Paulistão, pelo que tem feito com a Portuguesa. Mas, cara, quando ele fez esse passe, na hora eu até comentei com um amigo do lado, eu falei, olha esse passe do Cristiano. Não imaginei que ia resultar em gol. Pode ser, se você analisar bem, o Heracles nem tá na posição que o Cristiano dá essa bola, né? Que ele mira essa bola. Mas o Cristiano, querendo ou não, ele já sabe onde o Heracles vai estar. Uma baita visão de jogo que, assim, deve ser demonstrada nos treinamentos, sem dúvida. Mas hoje, cara, acho que foi a assistência mais linda do Cristiano. Eu não vou falar na carreira dele, porque eu confesso que eu não sei a carreira inteira dele. Mas na Portuguesa, pra mim, sem dúvidas, uma das melhores assistências. Mas claro, fica também o mérito pro Kawari, que fez um baita gol. E é o segundo dele com a Portuguesa. Um baita chute do Kawari. E em seguida, depois, aos 42 minutos, em mais uma jogada ofensiva da Portuguesa, a jogada começa na lateral direita mesmo, passa para o Heracles arma, ele vê todo ali o campo ofensivo da Portuguesa se construindo, ele vê o Kawari livre lá na ponta esquerda, cara, ele só passa para o Kawari ajeita para o Cristiano, que tá na entrada, tá ali na pequena área quase, o Cristiano bate, tá vendo aí, ó, o gol, o Cris só ajeita e faz o segundo da Portuguesa. E é engraçado ver isso, se a gente analisar bem os dois gols, curiosamente, o primeiro gol, Cristiano, Heracles, Kawari. Terceiro gol, Heracles, Cristiano, Kawari. O trio, assim, estando bem presente nas duas jogadas que resultaram em um gol. Então eu até anotei aqui um trio à vista, porque realmente foi curioso os dois gols virem dos pés dos três jogadores, mas também ali passar pelos mesmos três jogadores a conclusão. Então espero muito que nos próximos jogos mais gols saiam desses pés, né? Dos três jogadores, Heracles, Cristiano e Kawari. Mas é isso, o primeiro tempo acabou aí, basicamente, não teve mais nada para falar do primeiro tempo. E volta para a segunda etapa, sem alterações, então a Portuguesa volta com os 11 iniciais. E, cara, eu até achei que eu tava chato assim na hora, eu falei, cara, não é possível que eu tô achando só isso, só eu tô achando isso. Olhei para uns 5 amigos que estavam lá, Portuguesa voltou recuada. Os 5 falaram, não, voltou recuada, tá chato, tudo. Claro, a equipe não consegue ser constante sempre. E também tem um ponto. Querendo ou não, pro mental do atleta, você já volta pro jogo com 2-0 de folga, mas relaxado. Isso não tem jeito. Pode ser que o Cauã de Almeida olhe pros jogadores e fale, eu quero que volte ofensivo, mas não tem como. O atleta, querendo ou não, já volta um pouco relaxado, porque tá com 2-0 no placar, tá tranquilo. Pouso Alegre, querendo ou não, baixa um pouquinho a guarda no primeiro tempo. Então eu vou falar que é uma coisa normal, mas volta recuado, como estamos fazendo aqui a análise, volta recuado. Eu achei que sofreu um pouquinho, até uns 10 minutos por aí. Quando volta a ficar ativo, volta a ficar mais ativo, volta a ficar mais ligado no jogo. Então fica esse apontamento, tanto que aos 13 minutos, em um escanteio para o Pouso Alegre, em um escanteio, eu vou generalizar agora na maioria dos escanteios para o Pouso Alegre, muitos não tinham marcação, deixavam atletas do Pouso Alegre livres. E coincidiu de ser num escanteio o gol do Pouso Alegre. Então aos 13 minutos, em um escanteio,
A bola é alçada lá para a área defensiva da Portuguesa, a área de ataque do Pouso. Em uma disputa ali de cabeça, a bola sai da área. O Adson, camisa 5 do Pouso Alegre, quem lembra do Adson? O Adson ele jogou a Copa Paulista de 2023 com a Portuguesa. Fez uma única partida que jogou contra o Santo André, em casa, enfim. Não é muito lembrado pela torcida da Portuguesa. Para ser bem sincero, eu não gostava tanto do futebol do Adson aqui na Portuguesa. Não foi tão bem. Tanto que entrou só em uma única partida e entrou ainda ao decorrer do jogo. Esse Adson, só pega ali a bola, passa um pouquinho pro lado, corta um pouquinho. O Igor Torres acho que escorrega na hora. Não imagino que o Adson conseguiu driblar ali nesse lance que tá passando. O Igor Torres, sinceramente não imagino. O Igor cai, mas também não acho que ele ia conseguir defender, porque as qualidades defensivas do Igor não são tão altas assim. Cara, o Adson só pega e ele mete um foguete também pro gol. O Bruno Bertinato não consegue salvar, porque foi uma baita pancada do Adson. Então, assim, indefensável, foi um golaço do Pouso Alegre. Então, se a Portuguesa tinha feito 2 golaços, o Pouso Alegre também não deixou barato e fez um. Mérito total do Adson nessa, não foi uma falha assim do Igor que ele ia conseguir defender, não acho isso. Não acho até que o Igor, não caindo ou não ia conseguir. Então, 2-1 no placar, e aos 16 minutos, 3 minutinhos depois do gol do Pouso Alegre, saem Thales, aparentemente sentindo, tanto que até o Cauã falou na coletiva de imprensa que o Thales vai fazer alguns exames para ver se houve alguma lesão, se tá com alguma coisinha a mais ali que preocupa. Sai também o Éricles, camisa 19, não era o camisa 9, era o camisa 19 da Portuguesa. Fez uma boa atuação o Éricles, parabéns para essa partida do Éricles. Eu vinha comentando aqui nas últimas análises até. Cara, esse time não era pro Lohan, era pro Éricles, e felizmente não queimei a língua. O Éricles está indo bem com a camisa da Portuguesa. E com a saída do Thales e Éricles, entraram Ciência e Lohan. Cara, se o segundo tempo ficou devendo futebol, se ficou... não teve muitos melhores momentos, não teve tanto assim para se falar, a gente precisa destacar a partida do Ciência. Ciência cria da base da Lusa, acho que tem 20, 21 anos. Cara, que partidaça do Ciência. A gente não tinha um destaque na lateral, a gente não tinha jogadas na lateral direita. E, o Ciência conseguiu criar, ele conseguiu ser ofensivo, ele conseguiu defender, ele conseguiu fazer bons passes, driblar, conseguiu enganar alguns jogadores do Pouso em alguns momentos, tanto que eu acho que foram as jogadas mais ofensivas e perigosas da Portuguesa no segundo tempo, vieram dos pés do Ciência. Muito boa a partida do Ciência, seguro. Então, vale destacar aqui o camisa 2, que estava usando o número 2 nas costas. Tomara que use no próximo jogo também como titular. Gostei muito do Ciência, acho que rendeu mais que o Thales. Gosto muito do Thales, mas acho que o Ciência, como eu coloquei até na análise, deu mais jogo, deu mais samba, o Ciência na posição. Então, como eu falei, o segundo tempo não ficou grande coisa, ficou devendo um pouquinho de futebol. Então, aos 26 minutos, saem Kawari muito bom também, e Igor Torres. Sinceramente, na minha visão, eu acho que volta a jogar o que o Igor estava jogando antes. Então, a partida de hoje merece ali um selo partida Igor Torres, porque realmente não foi nada demais, foi ali a partida dele de sempre. Quando ele se destaca, a gente fala aqui porque, de verdade, acho um pouco... às vezes que se destaca é mais difícil, então a gente sempre comenta aqui. Hoje não foi o dia do Igor. Então, na saída do Kawari e do Igor, entraram Iago Dias e Everton. Quando eu estava anotando aqui para comentar com você as entradas, saídas, cara, eu não lembro de uma jogada do Iago Dias. Então, para ser bem sincero, eu não lembro do jogo do Iago, não acho que
se tivesse ido bem, a gente falava aqui, ele teve mais de 20 minutos para mostrar o futebol dele. Não foi bem, não lembro do futebol do Iago. O Everton, com a entrada do Everton, eu destaquei aqui, junto com essa colinha minha aqui, mas também lá no post, na minha análise escrita, eu achei que o Everton e o Ciência deram mais jogo do que o segundo tempo inteiro. O Everton não foi bem, o Everton é... Tem torcedor que vai falar, o Everton não gosta do futebol dele, eu não acho o Everton tudo isso. Cara, não é tudo isso, é verdade. Mas se você for parar pra olhar, o Everton ele criou um pouco mais, então ele arriscou um pouco mais. Foi o Ciência e ele foram ali a duplinha que deu mais perigo pro segundo tempo da Portuguesa. E só. Não fez gol, mas cara, foi o que mais deu um tchan no jogo. Essa é a palavra, deu um tchan no segundo tempo. Não tinha muito o que fazer, o Pouso Alegre estava se defendendo, acho certo. Estava tentando atacar, não criava, a Portuguesa defendia bem. Até entrar o Ciência nessa questão, estava se defendendo bem, o Ciência cobria muito bem a lateral direita, que é a lateral que, assim, a Portuguesa mais sofre. Então, vou destacar essa dupla. Falando no Everton, aos 39 minutos, amarelinho pro Everton. Então, foi acho que uma falta ali na hora. Então, o juiz amarelou o Everton. E no mesmo minuto, aos 39, sai Cristiano, aplaudido. O futebol do Cristiano foi assim, mais uma vez, muito bem. Muito bom o futebol do Cris. E entrou o Portuga. É isso, do jogo é mais isso. E como desde a última análise, eu vou deixar aqui, eu ia deixar 3 nomes só de destaque para você comentar, para você votar aqui no Insta Rubro Verde. Se você quiser, entra aqui no nosso perfil do YouTube e volta lá na aba de posts. Quem foi o seu craque da partida nesse jogo? Eu ia falar 3. Eu ia falar o Cristiano, Kawari ou Ciência. Então, cara, eu deixaria também a partida do... Deixa eu ver aqui que fugiu o nome dele. Do Éricles. A partida do Éricles. Acho que o Éricles foi bem também. Então eu vou deixar esses 4. Éricles, Lohan, Éricles, Kawari, Cristiano e Ciência. Normalmente são 3, mas dessa vez foram 4. Só porque como eu falei, o Éricles participou ativamente das 2 jogadas de gol. É isso. Do jogo é isso. E o que eu falei, vou explicar aqui a situação do Rildo. O Rildo, para quem estranhou, para quem achou que ele poderia ter sido titular, o que acontece? O Rildo ele tem contrato com a Portuguesa até 20 de julho de 2025. Rildo ele está emprestado pelo Santa Clara, de Portugal, da terrinha. E como ele está emprestado, o Santa Clara pediu, ele antecipou o término desse vínculo do Rildo com a Portuguesa, solicitou que o Rildo fosse para Portugal mais cedo. Então, para prevenir alguma lesão, para prevenir com que o atleta se lesionasse agora e impedisse essa volta do Rildo para o Santa Clara, o Rildo ficou no banco. O Cauã na coletiva falou que era porque cada jogo tem um esquema ofensivo, por isso que a gente escolheu o Igor Torres, mas a real é essa. A real é que o Igor não atuou como titular porque não queriam prevenir alguma lesão. Era esperado que o Igor atuasse até o Rildo, desculpa, que o Rildo atuasse até alguns minutinhos finais dessa partida, mas acho que como estava meio truncado, ele não entrou. Houve uma despedida do atleta ali no hotel, na concentração, então o pessoal já meio que se despedindo do Rildo. Ele vai para Portugal agora dia 31, nem deve ser escalado no jogo contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu dia 31 vai ser a partida, então não vai ser escalado o Rildo, tá bom? Se for escalado, não deve jogar, mas internamente, até o pessoal da Portuguesa acha difícil que o Rildo seja escalado por conta das datas mesmo, né? Então é isso, o Rildo deixa a Portuguesa, ajudou, já era esperado que ele deixasse, já era uma saída assim confirmada há muito tempo.
Mas o Rildo deixa a Portuguesa muito bem. Deixa a Portuguesa, assim, tendo ajudado a Lusa com o Paulistão, ajudou, né, nessa Série D também. Então é um atleta que, assim, eu acho que merece e muito o reconhecimento que ele tem entre essa torcida da Lusa nesse curto espaço de tempo que jogou aqui, mas foi muito bem. Então, espero que o Rildo vá muito bem na carreira dele. O Jorge Nicola, durante o jogo, eu tinha falado dessa saída do Rildo no pré-jogo do Paixão Lusa, mas soube que durante o jogo o Nicola comentou: o Rildo deve ir para o futebol da Bulgária. Então o Santa Clara, mas o Santa Clara não é de Portugal? O Santa Clara não queria que o atleta se lesionasse, porque há uma negociação com outro clube. Então, esse outro clube, o Rildo já deve sair, claro, vai para Santa Clara, faz os processos burocráticos e vai para o clube. Como disse o Nicola, deve ir para o futebol da Bulgária. Então, sucesso para o Rildo, já está de malinhas feitas para a Europa. É isso, pessoal. Então, mais uma coisa, claro, esqueci, já ia esquecendo. Para repor essa ausência do Rildo, quem assistiu a coletiva do Cauã viu que ele falou: temos um elenco muito qualificado, a Portuguesa sempre está de olho no mercado, mas a real é que a Portuguesa também, como eu falei lá no Paixão Lusa, no pré-jogo, a Portuguesa está de olho em um atacante para repor essa ausência do Rildo. A informação que eu tenho, que eu consegui hoje, é que é um jogador que está vindo do Catar. Então, até o momento, se as negociações com esse jogador derem certo, é um rapaz que está vindo do futebol do Catar para repor essa saída do Rildo, que já era esperado, como eu falei. E o Alex Bourgeois já tinha adiantado lá numa coletiva com a própria imprensa, que foi transmitida com a Lusa TV, que para repor essa saída do Rildo viria alguém. Então, mais um que está vindo do Catar. A Portuguesa tenta antecipar essa vinda do jogador, como vai ter uma janela de transferência agora. A Portuguesa tenta antecipar essa vinda para mesmo repor essa saída do Rildo, porque, sinceramente, vamos falar a verdade aqui, o Igor Torres na ponta, mais uma longa Série D, aguenta? Então, esse é o objetivo da Portuguesa com essa chegada desse novo atleta, se não melar com esse atleta e eles forem atrás de outro. É isso, pessoal, passamos por toda a partida de Portuguesa 2 e 1, Porto Feliz. Então a Portuguesa volta, Pouso Alegre, que Porto Feliz, Pouso Alegre, a Portuguesa volta a campo no próximo sábado, dia 31, às 4 horas, lá no Estádio Laranjão. Tá tendo uma expectativa, uma informaçãozinha também que a gente teve, que tem uma expectativa do jogo alterar para as 3 horas da tarde, tá bom? Então, às 3 horas da tarde, no Estádio Laranjão. Mas, até a CBF não confirmar, fica marcado para as 4 horas da tarde, fechou? É isso, pessoal. A gente se vê na próxima análise, próximo pré-jogo. Vamos ver, mas a gente se espera por aqui no Insta Rubro Verde, fechou? Sigam o Insta Rubro Verde em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, que você está assistindo aqui, Twitter, tem o TikTok, tem o nosso site também, instarubroverde.wordpress.com, mas não deixa de seguir aqui no YouTube, vai. Se você não seguir no YouTube, o Cristiano não vai fazer um gol no próximo jogo, vai. Então, por favor, pelo gol do Cristiano, pelo Insta Rubro Verde, se inscreve aí no canal, fechou? Valeu, pessoal, até a próxima.